Livro a Gênese, capítulo 12, Gênese mosaica, os 6 dias. Capítulo 1. No começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sobre o céu, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais: produz a terra a erva verde que traz a semente, e árvores frutíferas que deem frutos, cada um de sua espécie, e que contenha em si mesmas as suas sementes, para que se reproduzem na terra. E assim se fez. A terra, então, produziu a erva verde que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, e árvores frutíferas que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também: faça-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separe o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia e outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas e os pôs no firmamento, para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o 5º dia. Também disse Deus: produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus, então, criou a sua imagem e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus ainda: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de sua espécie,
a fim de vos servirem de alimento. E dei-as a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, e tudo o que se move na terra, que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas essas coisas que havia feito. Eram todas muito boas, e da tarde e da manhã se fez o sexto dia. O céu e a terra ficaram, pois, acabados, assim como todos os seus ornamentos. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera a repouso nesse sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra. E é assim que eles foram criados no dia, e o Senhor fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la, mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Depois das expansões contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material, e pelo Espiritismo, quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica. Mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria acreditar-se que fora afora o sentido alegórico de algumas palavras da Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas, número que, ao demais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa a razão por que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente em primeiro período que abarque essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formado um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo,
nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. O quadro comparativo aqui abaixo, em que se acham reunidos os fenômenos que caracterizam cada um dos seus períodos, permite-se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Ciência. Período astronômico. Aglomeração da matéria cósmica universal, num ponto do espaço em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria, em diversos pontos às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de todas as águas, em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Do lado da Gênese, primeiro dia, o céu, a terra, a luz. Do lado da ciência, período primário, endurecimento da superfície da terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Do lado da Gênese, segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento das que estão debaixo. Da parte da ciência, terceiro período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas, herbáceas, vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósito de rulhas. E na parte da ciência, terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra, e os mares, as plantas. Da parte da ciência, quarto período secundário. Superfície da terra pouco acidentada. Águas pouco profundas e paludosas. Temperaturas menos ardentes. Atmosfera mais depurada. Consideráveis depósitos de calcário pelas águas. Vegetação menos colossal. Novas espécies. Plantas lenhosas. Primeiras árvores. Peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Do lado da Gênese, quarto dia. O Sol, a Lua e as estrelas. Quinto período terciário, do lado da ciência. Grandes entumecimentos de crosta sólida. Formação dos continentes. Retirada das águas para os lugares baixos. Formação dos mares. Atmosfera depurada. Temperatura atual produzida pelo calor solar. Gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade. Do lado da Gênese, sexto dia. Quinto dia, os peixes e os pássaros. Dilúvio universal, sexto dia para fechar. Período quaternário ou pós-diluviano. Terrenos de aluvião. Vegetais e animais da atualidade. O homem. Do lado da Gênese, sexto dia. Os animais terrestres. O homem. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta o que é a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos
a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último. É esse um fato importante. Há também coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si na passagem em que se lê que ao terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração? É mais provável a primeira hipótese, se nos ativermos ao texto acima. Primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzido por dia. Depois a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos 6 dias dá lugar a que se proponha, haja ele querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz, no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas: colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até ao momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que assim efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação seria porventura admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, o segundo, o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem um calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem de que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra, do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder do Sol, que é apenas um efeito. O Sol é causa relativamente à luz que dele se irradia. É efeito com relação à que recebeu. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é o que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade luminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto desse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara. Mas se não existia o princípio luminoso antes da vela, então não pudera ter sido acesa. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa ao fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol.
Estando pelo seu movimento de translação sujeita a esse último, a Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei de gravitação. Com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo de Vendar das Luz, narrando a origem do mundo, diz: Eu criei a luz, que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que Moisés e não reclama comentários. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbora celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria, nem ambiguidade. Nesse passo, versículos 6 e seguintes, Deus disse: Faça-se o firmamento no meio das águas, para separar as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que já elas existiam. As trevas cobriu o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas, e em trevas antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado, ou boiava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento uma abóbada sólida para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos do ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Entretanto, Moisés atribuiu ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma de duas: ou Deus se enganou, ou a narrativa que fez de sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. Ele se ouve com mais acerto, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência, com efeito, mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados da matéria inorgânica ou por outra ao limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que os homens e que é, por conseguinte, igual a esse perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que ela fora tida como formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de compreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a de que essas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houve parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhe indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar,
que se deve comentar e explicar com auxílio das luzes da razão e da ciência. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se lhe apontem expressamente os erros nos próprios interesses da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser expostos à fé como verdade. E Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. Perda do paraíso. Capítulo 2. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda a espécie de árvores belas ao olhar, e cujo fruto era agradável ao paladar, e no meio do paraíso. E a árvore da vida, como a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra, todas as árvores belas de se ver e boa para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em um paraíso de delícias, a fim de que o cultivassem e guardassem. Deu-lhe também esta ordem e lhes disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou a Jeová Elohim os homens, dizendo: de todas as árvores do jardim podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres, morrerás com toda certeza. E da árvore do bem e do mal não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Capítulo 3 da Bíblia. Ora, a semente era o mais fino de todos os animais. A serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. Ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comesse os frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher: terá dito Elohim: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse ela à serpente: do fruto mipere das árvores do jardim podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele, e que não lhe tocássemos para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrerás, mas é que Deus sabe que assim houverdes comido deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista. E tomando dele, o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Ela viu a mulher que era boa a árvore para alimento, e que era desejável a árvore para compreender, e tomou de seu fruto, etc. Como ouvisse a voz do Senhor, Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, ele se retirava para o meio das árvores do paraíso, a fim de que se ocultasse de diante da sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão lhe respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. O Senhor retrucou: e como soubeste que estavas nu? Senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi de comer? Adão lhe respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus lhe disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor. Estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará.
Disse em seguida Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido dos frutos da árvore de que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela como que de alimento durante toda a sua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão a sua mulher, vestidura de pele com que os cobriu, e disse: eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Ele disse: Jeová Elohim, eis aí o homem, foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora, ele pode estender a mão e tomar das árvores da vida. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. E tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais fazia luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida.